Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, cuidado para que você não fique vivendo uma vida com uma fé fingida. A fé fingida, irmãos, é porque nós temos até às vezes um bom coração. Decretamos ou falamos algumas coisas referente à fé, mas essas coisas nós não conseguimos experimentar e viver. Por isso é uma fé fingida, é uma fé que não produz resultado, é uma fé que não consegue ser vivida. A exortação das Escrituras é não tenham uma fé fingida. Cuidado, irmãos. Jesus repreendeu os discípulos falando, cuidado com vocês para que vocês não sejam dominados, doutrinados, ensinados ou contaminados com a doutrina dos fariseus. Porque eles falam, mas o seu coração está longe da minha palavra. Com os seus lábios falam acerca da palavra de Deus, mas com o coração estão longe. E por isso o profeta Isaías profetizou acerca deles. Esse povo é um povo que me ama, que me conhece apenas de palavras, mas não de coração. E toda fé vai ser provada, seja pelas adversidades da vida, seja por Satanás, seja por sua carne, ou seja pelo próprio Deus. Toda fé será aprovada. Alguns serão aprovados, outros rejeitados. O apóstolo Tiago, ou o mestre Tiago, vai escrever na sua carta, o irmão de Jesus, vocês creem que existe apenas um Deus? Ele diz, então vocês fazem muito bem. Mas observem que os demônios creem que existe só um Deus e estremecem diante da sua presença. No contexto, o irmão de Jesus, Tiago, estava dizendo, a fé de vocês deve ser demonstrada com atitudes, porque uma fé sem atitudes é uma fé morta. Em outras palavras, ele estava dizendo, a fé de vocês apenas é expressada por palavras, mas as atitudes demonstram uma outra fé. Porque, por exemplo, quando entra uma pessoa muito rica no meio de vocês, vocês se preocupam em dar para eles os melhores assentos. Mas quando entra uma pessoa que é humilde, que é pobrezinha em seu aspecto físico, a sua forma de vestir, vocês dão para ele qualquer lugar, até mesmo o chão para eles sentarem. O que eu estava dizendo é que a fé de vocês, ela não é a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Esta é uma fé contaminada, cheia de mentira, de engano e de hipocrisia. Confessam que conhecem a Deus, mas negam Ele nas suas obras. E a fé nas Escrituras, no grego, no Novo Testamento, é a palavra como o nosso pastor Carlos ensinou aqui no dia do ensino dele, que a fé é confiar, confirmar, estar de acordo com Deus. A fé em Deus é estar de acordo com Deus, mas a fé é estar de acordo com alguma coisa. Então todo mundo tem fé em alguém ou em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguém ou em alguma coisa. Todas as pessoas, quando falam e vivem, estão decretando, estão expressando o Deus ao qual elas servem e a fé a qual elas têm. E precisa ter uma limpeza no ambiente da fé para um cristão produzir uma fé que é saudável, verdadeira e maravilhosa. Há uma fé, por exemplo, que é operada pelo amor. O apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, no capítulo 13, fala que se nós tivéssemos todos os dons, seja aqueles de falar línguas ou as línguas dos anjos, se tivéssemos toda a fé ao ponto de podermos transportar os montes, mas não tivéssemos o amor, de nada adiantaria. Apesar de o escritor de Hebreus, na sua carta, escrever que sem fé é impossível agradar a Deus, Paulo acrescenta que uma fé que opera pelo amor. Há uma fé de Deus e de Cristo
que antes de tudo, ela pensa no próximo, dando a sua vida pelo outro e não se importa apenas com os seus próprios interesses. Porque se eu tenho uma fé baseada apenas em mim ou nas minhas ambições, esta é uma fé egoísta. Eu posso conquistar coisas, mas só para mim, porque eu tenho fé e entendo como funciona o reino espiritual. Um homem e uma mulher cheios de fé, ela é poderosa na terra, mas ela é muito perigosa. Porque ela pode estar atuando para o reino das trevas ou para o reino da luz. Há homens cheios de fé e há mulheres cheias de fé, trabalhando no reino espiritual, não para Deus, mas porque entenderam os princípios que movem o reino espiritual e estão destruindo casas, famílias, trazendo acidentes, batidas, catástrofes, estão conseguindo acabar com pessoas completamente, a sua sanidade atirada, porque elas entendem, elas têm fé e elas conhecem o reino espiritual e muitas vezes os cristãos estão desapercebidos. E não sabem que em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus fala: creem no Senhor, revestivos do Senhor e do seu poder com toda a armadura de Deus. E uma delas é o escudo da fé, para que vocês possam neutralizar os dardos inflamados do maligno, para que nenhuma coisa má aconteça com você. Ou seja, a nossa fé, a nossa proteção contra as ciladas, as setas do inimigo, as pestes perniciosas, as maldições que são lançadas e as obras de feitiçaria, que os homens e mulheres cheios de fé, mas não em Deus especificamente, estão trabalhando. Porque os demônios creem mais em Deus talvez que muitos cristãos. O crer em Deus não faz de você melhor ou pior, porque os demônios creem e estremecem diante dele. Mas se você quer crescer na fé, que é operada através do amor de Cristo, você precisa hoje abrir seu coração para ouvir o que as Escrituras ensinam, para que você saia daqui, irmão, uma bomba, uma dinamite para o reino de Deus. Senão você vai ser mais um que vai viver com uma fé que não é expressada realmente e para aquilo que você nasceu para fazer. Eu fui explicar a um físico da família da minha esposa o que era a fé. E eu lembrei uma vez que eu fui ensinado, não lembro exatamente por quem, que a fé, ela é como uma moeda. Quando você vai numa casa de câmbio, está viajando para o exterior, por exemplo, o real lá não tem valor. Quando você chegar diante de uma pessoa em Moçambique e apresentar alguma moeda que eles não reconhecem, que eles não conhecem, ela não tem valor, apesar de na sua terra aquele valor ser representado naquela moeda, naquele real. Em outro país ele só vai ser entendido se você fizer uma conversão de moeda por câmbio. No reino espiritual há coisas que fazem conversão. As palavras e as promessas de Deus, elas não têm valor para quem não tem fé. No tempo e no lugar errado, a fé não serve de nada. Porque você precisa saber qual é o tempo que você está vivendo e em que palavra você vai ter fé para agir segundo a vontade de Deus. Não adianta você crer num tempo de juízo de Deus que Deus vai salvar as pessoas. Não adianta você chegar em Sodoma e Gomorra cheio de fé e mandar o fogo parar. É Deus que está mandando o fogo. E naquele lugar não precisava de homens de fé, precisava de arrependimento. Mas há momentos que a fé é extremamente importante. Jesus chegou em Nazaré, depois de ser ungido pelo Espírito Santo. Depois de passar 40 dias e 40 noites em jejum e oração, e ser tentado e provado por Satanás, Jesus iniciou seu ministério e ali ele foi a Nazaré. Naquela ocasião, uma das ocasiões, Jesus foi chamado de um homem comum. Esse aí não é o filho do Zé ou do José, o carpinteiro.
E a palavra diz que Jesus se admirou de forma muito grande. Jesus ficou abismado. Jesus, a palavra diz que ele ficou atônito com o tamanho do desprezo daquele lugar. E diz que lá ele não conseguiu fazer milagres ao qual ele tinha capacidade, mas apenas algumas curas, impondo as mãos sobre os enfermos por causa da incredulidade daquele povo. A falta de fé naquele ambiente permitiu que pessoas deixassem de desfrutar milagres e sinais e maravilhas, pois eles estavam diante do Deus do impossível encarnado. Aonde Jesus chegava, multidões eram curadas, libertas, transformadas, paralíticos andavam, corpos que estavam deformados se alinhavam, pessoas que eram corcundas voltavam a ficar ereto, olhos que não existiam voltavam a existir, cegos, leprosos eram curados. O poder ilimitado de Deus estava na terra, mas aqueles homens em Nazaré não conseguiram desfrutar de praticamente nada. Porque a fé precisa ser semeada. Porque há princípios na fé, como o princípio de honra ao profeta, que precisa ser entendido. Havia um tempo e um lugar específico aonde um anjo tocava nas águas. Quem tocasse ou chegasse primeiro nessas águas era curado. Era um ambiente onde havia multidões de enfermos. Jesus entrou naquele lugar um dia e curou apenas uma pessoa que não tinha fé. Um homem que estava acamado há 38 anos, tentando entrar naquela água, disse para Jesus, quando Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele falou, não há ninguém que possa me levar ou que me leve para aquelas águas quando as águas se movem. Ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia um Deus que curava, ele não mencionou em nenhum momento gratidão ou fé, mas Jesus deu uma ordem para ele, levante e ande. E aquele homem levantou e saiu andando com a sua cama. Provavelmente uma esteira que se enrolava. Então nós precisamos de fé para ser curado, mas nós precisamos de humildade para reconhecer e receber por fé coisas que são dadas através de homens ungidos. A palavra diz que Deus usou um homem, apenas um homem, para libertar um povo que vivia mais de 400 anos de escravidão. Um homem levantou-se para profetizar pragas que completamente destruíram o Egito e humilharam aquela terra. Deus não precisa de ninguém. E quando Ele quer fazer uma coisa, Ele pode usar uma criança. Ele pode usar um menino, uma menina. Ele pode usar um cego, um aleijado. Ele pode usar um surdo ou até mesmo uma pessoa com demência. Pode fazer coisas extraordinárias. Porque quando Deus quer fazer algo na terra, irmão, ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas o Espírito também nos ensina nas Escrituras que nós somos cooperadores e modificadores de ambiente. A palavra diz que quando Jesus ressuscitou e deu a ordem aos apóstolos ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de autoridade, de dinamite, de poder, então vocês vão sair para Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, preguem este evangelho a todo o mundo. Ele disse, os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão aos que... Repita comigo essa frase. Os sinais seguem os que creem. Agora Deus, em alguns versículos, vai nos dar agora a responsabilidade de dizer que também nós somos cooperadores para que os sinais aconteçam. Ele não está dizendo, eu vou fazer. Ele está dizendo, se alguém crer, os sinais acontecerão. Se alguém crer, quer dizer, não depende mais apenas de mim. Agora você tem a responsabilidade de criar um ambiente de fé, de crer naquilo que ele falou, que as suas pisaduras, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, por exemplo. Nós precisamos concordar com a palavra, porque a fé é uma habilidade espiritual dada pelo Espírito Santo a nós. Homens espirituais têm habilidades espirituais. E a fé é um dom espiritual. Tem pessoas que são feiticeiros, que têm habilidades espirituais,
mais elevadas que muitos pastores, mestres ou apóstolos. Tem feiticeiros que conseguem visitar a sua casa, andar no seu telhado, inclusive ver o que você está fazendo em qualquer tempo, em qualquer dia, em qualquer hora. Ele consegue visitar o seu passado, o seu presente. E ele consegue também provocar coisas no seu futuro. E às vezes a igreja está dormindo com preguiça, sem saber onde está. O tiroteio está rolando e você nem sabe que você faz parte dessa guerra. Está tomando tiro de todo lado, está perdendo a guerra e nem sabe que é uma guerra espiritual. Por quê? Porque está desprezando as escrituras, a palavra e o ensino da verdade. Nós estamos em guerra e quem não tiver fé não tem escudo, e quem não tiver escudo vai sofrer as consequências. Porque na guerra, irmão, ou você morre ou você vive. O ambiente de guerra não é um ambiente onde eu faço quando eu quero. O ambiente de guerra não é aquele que eu talvez vou fazer. É quando as pessoas em desespero para salvar a sua vida ou daquele que ama está em batalha, em guerra espiritual. Então por isso eu não vou orar quando eu quero, eu vou orar porque eu preciso. Eu vou orar e jejuar porque eu sei que se eu não orar e jejuar, eu não vou ter fé. Olha só, em Lucas capítulo 9 ou Mateus capítulo 17, Jesus está no templo, acabou de se transfigurar para os apóstolos, os 3 que estavam com ele. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, havia uma grande bagunça no meio da multidão. Havia até fariseus reclamando. E um homem desesperado falou com Jesus: Senhor, eu trouxe o meu filho aqui. Esse menino se joga na água, se joga no fogo, e desde pequenino ele fica se debatendo. E eu trouxe os seus discípulos, mas ninguém conseguiu curá-lo. E Jesus olhou para o menino e repreendeu o demônio que estava nele. E aquele demônio não saiu depois que Jesus repreendeu. Então o Senhor Jesus perguntou àquele homem: quanto tempo esse demônio está dentro desta criança? Ele falou: há muito tempo. E Jesus outra vez deu ordem e aquele menino foi liberto, mas ficou como morto. As pessoas ao redor falaram: agora eu acho que esse menino morreu. E Jesus tomou o menino pela mão, levantou ele e aquele menino ficou sarado como nunca houve antes. Aquele homem, quando chegou para Jesus, o pai da criança, falou: Senhor, se tu podes, então liberte ou cura-o. Jesus perguntou a ele: se eu posso? Se eu posso? Se você crê, tudo é possível que crê. Então, enquanto nós estamos transferindo para Deus, Senhor, se tu queres, se tu podes, Deus está falando para nós muitas vezes: você crê? E o clamor daquele pai desesperado foi: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio mais ou menos. Em outras palavras, eu creio, mas não creio o suficiente. Eu creio, mas tenho dúvida. Eu creio, mas não plenamente. Mais parecido com a gente possível, irmãos. E Jesus, quando foi indagado, perguntado a sós com os apóstolos: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Em Mateus capítulo 10, Jesus impunha as mãos sobre os apóstolos e falam: vocês estão recebendo agora poder para curar todo tipo de enfermidade, expulsar todos os tipos de demônio. E assim eles faziam comumente nas suas viagens missionárias. Mas Jesus, naquele momento, foi indagado: por que a gente tem poder para expulsar demônios? Expulsamos, curamos pessoas, mas este caso específico nós não conseguimos. Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. Ou seja, a fé que você deveria ter te causa vergonha, não deixa você fazer o que Deus quer que você faça,
E muitas pessoas ainda estão presas, muitas pessoas ainda estão doentes, muitas pessoas estão sofrendo porque você ainda está no seu nível raso de fé e está rejeitando uma vida mais profunda em Deus. Jesus disse que aquele tipo de demônio ou aquele tipo de fé, depende da tradução, da versão, da interpretação, só é retirado, só é vencido para pessoas que oram, têm uma vida de oração e de jejum, para que tenham essa unção, essa graça e essa fé. Ou seja, receber de Deus um dom, um poder não é o suficiente, mas nós precisamos acrescentar, crescer no poder e na autoridade da fé através de uma vida espiritual, das disciplinas espirituais. A oração e o jejum e o conhecimento das Escrituras vai trazer para você uma fé que você nunca teve. Porque a palavra que é enxertada em nós, ela produz fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus quer dizer que repetidamente, desgastantemente, nós repetimos, ouvimos e confessamos. A Escritura diz, eu criei e por isso então eu falei. A fé, irmãos, em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, ela é o instrumento, a única forma que você pode acessar a salvação e a graça de Deus. Ou seja, sem fé não podemos ser salvos e tudo aquilo que está disponibilizado para nós, que é Cristo, a esperança da glória e da salvação, não pode ser acessada por uma pessoa que não tem fé. E a fé é concordar com o que Deus fala. Está escrito, e vos vivificou estando vocês mortos em ofensas e pecados. Vocês que em outro tempo andavam segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mas mediante a vossa fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, aos quais Deus nos preparou para que nós andássemos nela. O apóstolo Paulo está falando sobre o antes e o depois, a vida de uma pessoa que conheceu a Cristo e que antes não conhecia. Ele disse que todos nós vivíamos em pecados, ofensas e estávamos vivendo sobre o domínio de Satanás, sobre o príncipe da potestade do ar, e éramos feitos filhos da ira de Deus. Mas depois que ouvimos a palavra da verdade e a graça que está proposta, ou seja, que um homem se encarnou, Deus se encarnou, se tornou homem para substituir o seu lugar de condenado. E trocou de vida com você. O acesso à salvação é mediante a fé. Aquele que concorda com o que Deus promete, ele acessa o milagre. A palavra em Romanos, capítulo 10, verso 8 ao 10, vai falar que pela fé, que nós cremos com o coração para a justiça, mas que com a boca nós confessamos para a salvação. Abram, por favor, em Romanos, capítulo 10, verso 8 ao 10. Romanos, capítulo 8, do verso 8 ao 10.
Diz assim: na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E esta é a mensagem, a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confia nele jamais será envergonhado. Quem confia nele jamais será envergonhado. A importância de você ter uma fé baseada nas Escrituras está sendo revelada aqui, irmãos, porque se você não tiver a fé na coisa certa, não vai produzir o efeito ao qual é desejado. Deus não vai fazer nada que Ele não disse. Não adianta termos fé em coisas que Deus não prometeu ou que você acha que Deus prometeu. Por isso, se nós não nos debruçarmos a entender a fé, vamos crer em coisas que Deus não falou e vamos ser envergonhados. Porque Deus não vai cooperar com mentira, com engano ou com coisas que Ele não prometeu. Agora, se Ele prometeu, irmãos, você pode ir ao inferno e ele vai se cumprir. Em qualquer lugar que você for, em qualquer situação que você passar, seja no vale da sombra, seja no vale da morte, se Deus lhe prometeu alguma coisa, você tem plena convicção de que vai acontecer, porque Ele não mente. Aí eu posso sofrer todos os danos, aí eu posso enfrentar todas as adversidades, porque eu sei quem me prometeu, como Ele me prometeu, a respeito de que contexto Ele está falando aquela promessa. E por isso eu tenho paz com Deus. Porque a obra que Cristo fez produziu coisas eternas. O que Jesus plantou para a minha vida, eu vou colher. A minha plantação não é única. As coisas que eu vivo não dependem só de mim. Alguém plantou coisas que eu vou colher. E a principal coisa que Deus plantou na terra foi Cristo. E este que foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. E sobre a obra de Cristo, irmãos, temos bênçãos eternas para ser desfrutadas. E se Cristo é acessado pela palavra da fé, que está tão pertinho de nós, no coração e na boca, imagine as coisas que Deus ainda tem para você. Se pela confissão do coração, de crer em Senhor Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós temos acesso a Deus, justificação e remissão de pecados. Imagine só o que Deus tem para nós. Tudo que Deus podia nos dar, o melhor de Deus é Cristo. E este melhor é acessado apenas pela fé no coração e a confissão. Jesus falou no seu sermão, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, a palavra que sai da vossa boca seja sim, sim e não, não. O que procede disso, o que vier após isso, ou o que não for dessa forma, é de procedência maligna. Ou seja, ele estava falando, o sim da sua boca tem que estar em concordância com o sim do coração. Aquilo que está verdadeiramente no seu interior deve ser aquilo que você vai externar. Em Provérbios, no capítulo 28, se eu não me engano, 18, 21, diz: a língua tem poder para construir, para destruir uma vida. Quem usa bem de suas palavras receberá dos seus benefícios. Em outra versão vai dizer que bênção e maldição estão na sua língua. Veja como você irá usá-la. Quando Deus se revelou a Jeremias, Jeremias falou, não sei falar, sou um homem pequenino,
Deus falou, não fale que tu és menino, pois és profeta em Israel, desde o ventre eu te separei, te santifiquei e as nações te dei por profeta. E aí Deus deu duas atividades, duas características dos ministérios proféticos dele, o que ele iria falar, ou o que ele ia fazer através das suas palavras. Ele falou, eu te levantei para derribar, mas também para edificar. Para destruir, mas também para construir. Porque o poder de destruição e de construção estão nos nossos lábios. Um dia Jesus olhou para uma figueira, ela estava aparentemente com frutos. Jesus estava com fome, chegou perto dela e olhou. Ela não tinha um fruto. Ele olhou para aquela figueira e amaldiçoou. Nunca mais nasça de ti um fruto. Por quê? Porque para um ele falou, cego, enxergue. Porque para uma pessoa ele falou, seja livre, seja liberta. E para a figueira ele amaldiçoou. Porque o poder da língua é para destruir e também para construir. E tem hora que os sacerdotes, os embaixadores e os reis e sacerdotes dessa terra precisam decretar falência de algumas coisas e destruição para outras. O apóstolo Paulo disse que havia um pecado tão violento, tão grande, tão nojento na igreja de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, que ele amaldiçoou uma pessoa morta e falou, o seu corpo eu estou entregando agora a Satanás, para que talvez o seu espírito se salve. O apóstolo Paulo, vendo pessoas blasfemando acerca do ensino da ressurreição, ele falou, entrego eles a Satanás. Quando Paulo decretava uma maldição, irmãos, acontecia. No livro de Atos, uma pessoa estava perturbando o evangelho. Paulo falou que você fique cego. E essa pessoa ficou cega na mesma hora. E o evangelho não foi parado. Porque há momentos que Deus vai levantar sacerdotes para decretar a falência do reino de Satanás. E coisas que não estão no lugar vão ter que ficar. E às vezes é juízo. Aos olhos de Pedro, 2 pessoas morreram porque mentiram contra o Espírito Santo ao entregar uma oferta, em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Porque homens espirituais também têm decretos de destruição, não somente de bênção para você. Se for espada, será espada, irmão. Se for paz. Quando Samuel chegava num lugar, quando chegou na casa, por exemplo, de Davi, perguntaram, a sua vinda é de paz? Porque o profeta é temido onde ele entra. Depois de algumas profecias de Elias, um exército de Acabe foi de joelhos para ele. Porque quando ele falava que se eu sou homem de Deus que caia fogo do céu e destrua todo esse exército, caía fogo do céu e matava todo mundo. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, irmãos, com vara de ferro para despedaçar as nações. Ele veio como cordeiro, mas voltará como um leão. Ele veio para salvar, mas virá para trazer juízo e morte. Apocalipse capítulo 19 fala como Jesus vai destruir exércitos, nações, com o poder da palavra da sua boca. Em Zacarias fala as pragas que Jesus vai lançar sobre os exércitos que estarão rodeando Jerusalém. Em Zacarias 12 ao 14. Haverá um rio de sangue de mais ou menos 350 quilômetros no dia da vinda de Jesus. Fendas se abrirão na região de Israel. O mundo mudará a sua forma que você vê hoje. Nunca mais será o mesmo. No dia que ele pisar no Monte das Oliveiras, porque assim como ele foi, ele voltará. A Bíblia diz que haverá um grande vale que se estenderá por grandes e grandes quilômetros. Ele mudará, os outeiros virarão vales, e os vales virarão montes. Toda a terra será modificada com a vinda do Filho do Homem. E ele disse, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Olhe para quem está do seu lado e fale assim, a fé é coisa de gente grande. Os apóstolos em Atos começaram a pregar, dizendo assim, por exemplo, em Atos 16, 31, eles disseram, Atos 26, 17, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio,
para abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, tanto a herança, tanto a remissão de pecados e a santificação que é promovida está relacionada à fé em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, 19 ao 28, o apóstolo Paulo vai escrever dizendo: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz está dizendo aos que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados de forma gratuita pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados que antes foi cometido, sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aí Paulo vai fazer uma pergunta: aonde está o orgulho do homem? Ele é anulado. Por qual lei? A das obras? Não, pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé em Deus, sem as obras da lei. Aquele que tem fé recebe a justiça de Deus. Aquilo que nenhum homem conseguiu conquistar com seu esforço, com sua determinação, com o seu nível de intelectualidade, com o seu nível de sacrifício e de devoção. O que nenhum homem conseguiu fazer, apenas um homem com fé consegue. Eu consigo acessar a justiça de Deus, o perdão, a remissão de pecados, a herança, o atestado da nova aliança, por causa da fé que eu tenho na obra do Filho de Deus. A fé é tão importante, irmãos, que tudo começa, inicia-se ou dá-se continuidade por causa dela. Quando eu falei para vocês que a moeda do reino espiritual é a fé, é porque pela fé nós convertemos as palavras em manifestação. Pela fé nós pegamos a promessa de Deus e nos apropriamos para que ela seja usufruída na terra. A terra sem a fé não tem a manifestação nem as promessas de Deus. A terra sem a fé não tem nenhuma manifestação das promessas de Deus. Porque o povo de Deus tem perecido e sofrido, porque não conhece primeiro a lei ou os direitos, aquilo que foi me dado como herança. Ou seja, eu tenho bênçãos, eu tenho poder, eu tenho autoridade, mas eu não sei o que eu realmente tenho. Eu não sei quem realmente eu sou. Em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, presta atenção, ninguém, sendo filho, vai acessar a herança e o poder de ser filho se tiver a mentalidade de escravo. O apóstolo Paulo fala que um menino, uma criança, um jovem, não desfruta da herança por causa da sua mediocridade, por causa da sua mentalidade de criança. E ele fala, não se difere o menino mesmo sendo filho de todo, herdeiro de todas as coisas, em nada ele tem diferença do escravo. A palavra diz, uma vez mais vereis, e outra vez vereis a diferença entre o serve e o que não serve a Deus. Porque, irmãos, quanto mais perto você chegar de Deus, mais estranho você vai ser para essa terra.
E esse poder está dado como uma carta para nós. Deus deixou para nós uma promessa que o testador, após a sua morte, delegou a você a herança. Você tem a herança, mas vive como escravo. Deus te deu a cura, mas você ainda vive enfermo. Deus te deu milagres, mas você ainda não desfruta dele. Deus te deu autoridade, mas você ainda está cheio de medos. Deus te fez grande no reino espiritual, mas você se acha pequeno. Porque em nada se difere o filho, mesmo sendo herdeiro, se ainda tem mentalidade de escravo. Por exemplo, se uma pessoa chegar no meio de um trânsito intenso e ele estender a sua mão na rua, você acha que os carros vão parar? Responda para mim. Num trânsito violento, você acha que uma pessoa estender a mão, ele vai ter facilidade ou dificuldade de um carro parar? Agora, se esse homem está vestido daquela farda do SMTT, você acha que esses carros vão parar em quantos segundos? Mas são dois homens, são duas mulheres que estenderam a mão. Mas ele está revestido de uma autoridade, de um poder que é reconhecida para aqueles que estão de fora. Paulo fala revestido de toda a armadura de Deus. Revestidos de Cristo. Quer dizer, revestidos de tal poder que as coisas vão ter que lhe respeitar e as pessoas vão ter que ouvir a sua voz e os demônios vão ter que se prostrar diante de você. O apóstolo Paulo estava sendo atormentado por uma mulher endemoniada que ficava elogiando ele e Silas. E então, depois de algum tempo, ele perturbado, ele deu uma ordem só. Saia dela. E o demônio saiu. Por causa disso, ele ganhou um açoite, uma prisão e muita confusão. Mas os demônios respeitaram ele. Depois de um naufrágio, Paulo estava numa ilha, depois de 14 dias sem comer, eles fizeram uma refeição antes do barco ser destruído e nadaram até a margem da terra, fizeram uma fogueira. Aí saiu uma cobra venenosa dos gravetos da fogueira e picou Paulo. E os homens ficaram olhando para Paulo e falaram, esse cara é amaldiçoado, não é possível. Ele já está preso, já está indo ser julgado. Naufraga, fica não sei quantos dias sem comer. O barco é destruído. Chega na ilha, a morte está perseguindo esse homem. Só que o veneno da cobra não teve nenhum efeito no sangue de Paulo. Diga por quê? Porque ele estava revestido de uma autoridade maior do que o da cobra. Então, ser cheio de fé é ser revestido de poder e de autoridade. Para que agora eu falo e coisas acontecem. Porque agora eu oro e o reino espiritual também respeita a minha oração. Porque a oração de justo tem muito em seus efeitos. Agora minha oração não é mais desprezada, porque não é uma murmuração, não é uma reclamação diante de Deus. Eu estou decretando, concordando e falando o que o céu está dizendo. E por isso a terra precisa respeitar a minha voz, porque eu estou revestido da autoridade do nome de Jesus, que disse aquilo e eu estou dizendo e concordando com ele. Quando lhe desrespeitar, estão desrespeitando a Cristo e não a você. E aí vão se ver com ele. Em Romanos capítulo 4 diz assim: pois o que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado benefício ou galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquilo que justifica o ímpio, a sua fé é o suficiente e é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo:
Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não considera os seus pecados. O amor de Deus pode encobrir a multidão dos nossos pecados, e aquele que crê que Deus é fiel, não apenas para perdoar, mas também para purificar. Irmãos, vive coisas que poucas pessoas vivem. Tem gente que crê que Deus cura, mas tem gente que crê que Deus não vai purificar o seu coração em alguma área. Ou seja, eu posso ter fé em Deus, eu posso ter fé em algumas coisas que Deus falou, mas em outras coisas eu acho que Deus não vai fazer, ou para mim não dá, ou na minha vida não. E normalmente essas áreas que você não crê plenamente são as que são mais atacadas. Às vezes é o marido, quando é relacionamento, às vezes é filho, quando é na família, às vezes é enfermidade, quando você precisa trabalhar. Dependente da área que você está vivendo hoje, você precisa de fé para viver milagres e transformações que as promessas de Deus estão dizendo. Há um decreto real do céu para nós. Quem tiver fé nesse decreto vai poder ter autoridade e viver o melhor nessa terra. Mas quem não crer nesse decreto não experimentará dessas coisas. Deus escreveu na sua palavra algumas vezes: o meu justo vai viver da sua fé. Ou seja, você vai desfrutar das coisas que eu prometi à medida do que você crê. Crê mais ou menos, vai viver de vez em quando. Você crê que Deus te responde? À medida de que você crê, Ele vai lhe responder. Quem crê muito que Deus fala muito, vai ouvir muito Deus falando. Quem crê que Ele fala só de vez em quando, vai ouvir de vez em quando. E quem crê que Ele só fala com os outros, vai ouvir pelos outros. O justo vai viver de acordo com a sua fé. Imagine Pedro, irmãos. Pedro estava cansado, exausto. Ele e mais alguns que viraram apóstolos depois, cansados de lançar rede a noite toda, pescaram e nada pegaram. Às vezes a gente está trabalhando, fazendo um monte de coisa, parece que a gente está dando volta no mesmo lugar. Aí tenta uma coisa, acontece um problema, destrói tudo, a gente perde o tempo, o dinheiro, a conquista. E Pedro estava vivendo essa situação, cansado de fazer algo que não estava produzindo nada. Aí chega Jesus de manhã, à beira da praia, fala com Pedro: Pedro, lança ali a rede. Irmãos, quantas centenas ou dezenas de vezes Pedro fez isso? Pedro falou: Senhor, eu fiz isso a noite toda. Mas segundo a sua palavra, eu lançarei a rede. A diferença de quem vive milagres é que ele não faz baseado no esforço da sua capacidade ou da sua sabedoria. Ele faz as coisas baseado no que Deus disse. Se Deus dissesse: fica na beira do mar que os peixes vão pular no seu colo, ele ficaria na beira do mar. Mas precisa de muita fé para depois de uma noite inteira fazendo uma coisa, você repetir a mesma coisa. Só porque Deus falou agora. Mas segundo a palavra de Deus, imagine Pedro lançando aquela rede, irmãos. E aquela rede, enquanto eles puxavam, era mais uma das centenas de vezes ou dezenas de vezes que eles lançaram. Mas dessa vez a rede estava tão pesada que eles precisaram chamar ajuda. A ajuda não foi suficiente, o barco começou a afundar. Quer dizer que um homem
ou uma mulher pode viver algo que ele se esforçou uma vida inteira por causa de uma palavra de Deus. Tudo que não estava acontecendo pode acontecer. Um dia que o apóstolo Pedro se encontrou com Jesus, e ele viu aquele milagre, ele se prostrou diante do Senhor e falou: Senhor, afaste de mim que sou um miserável pecador e não mereço estar diante da tua presença. E então Pedro teve aquele chamado: agora você será pescador de almas. O chamado de Pedro, Tiago e João à beira da praia. Tem coisas que você pode fazer a vida inteira, irmãos. Mas um dia, tenha certeza, se você tiver fé, uma hora vai se encher a sua rede de tal forma que você não vai conseguir desfrutar sozinho desses milagres. O milagre que veio sobre a vida de Pedro, porque ele obedeceu a voz do Senhor, abençoou não só ele, mas todos que estavam ao seu redor. Todos que tiveram que se envolver para cuidar da grandeza da bênção que estava sendo liberada. Diga uma palavra só. Repita comigo: uma palavra só é o que basta. Uma só palavra, um só encontro. E quando é que vem? Vem para aqueles que estão perseverando na fé. O jogar a rede, o lançar a rede, repetidas vezes, está dizendo: se você está orando, não desfaleça na oração. Se você começou um propósito de jejum e parou, não pare de jejuar. Se você está clamando por algo, não pare de clamar, porque haverá um encontro e haverá uma voz que essa promessa uma hora vai chegar, em que a rede vai se encher e você não vai suportar. A bênção virá para todos aqueles que estão ao seu redor. Quando Deus te abençoa, abençoa quem você ama. Quando Deus te abençoa, abençoa aquele que está no seu lado. Quando Deus responde uma oração sua, pessoas são impactadas. O seu testemunho alcança outras almas. E essa rede, você vai precisar de ajuda para carregar. Diga: as bênçãos de Deus são maiores. E os pensamentos muito maiores que os meus. A palavra dele diz que ele provê muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. E por último, irmãos, eu queria falar para vocês que a palavra de Deus nos exorta a nós guerrearmos por esta fé e militarmos ela confessando e sem parar confessar. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifique de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos também deu testemunha desta boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula, sem repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu tempo mostrará a bem-aventurança e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder para sempre. Irmãos, o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a ele guerrear, a ele militar uma boa milícia da fé, tomando posse da vida eterna, ou seja, o direito é seu, a bênção é sua, as promessas é sua, mas haverá resistência e a confissão, o decreto, esta palavra não pode sair da sua boca. Tudo ao seu redor vai dizer não. Quando Deus prometeu que eu teria um filho, a minha mulher teve um câncer, perdeu um ovário, inflamou as trompas, depois teve um outro problema lá, cisto. Ou seja, quando Deus promete algo, as circunstâncias ao seu redor vão dizer não de uma forma desesperadora. Se você recebe uma promessa de Deus, saiba que o diabo vai se levantar contra você. Por isso, guerreia, habilita a boa milícia, fala: eu creio porque o Senhor disse, eu não aceito porque o Senhor é aquele que me guarda, aquele que me prometeu é fiel e eu não vou perder meu filho. Se você vacilar, você vai começar a falar o que você vê e a fé vai ser anulada.
As pessoas diziam, a menina está morta. Jesus falou, está dormindo. Todo mundo deu risada. Porque quando Deus te promete uma coisa, vai ser maluquice para todo mundo que está ao seu redor. Por isso você vai precisar guerrear e muitas vezes sozinho, chorando no seu quarto, quietinho. Todo mundo vai dizer o contrário, até aqueles que estão bem próximos, inclusive da igreja. Em Judas, o verso 5. Deixa eu abrir aqui. O irmão de Jesus, Judas, vai dizer: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Quer dizer, irmãos, que assim como o apóstolo Paulo profetizou em Atos, no finalzinho, no 20, 22, que quando eu sair do meio de vocês, muitos se infiltrarão como lobos. Aqui o irmão de Jesus está falando, irmãos, eu preciso que vocês aprendam a guerrear pela fé. Aprendam a lutar pela fé. Porque pessoas perversas se infiltrarão para falar aquilo que Satanás quer ensinar para a igreja. Então nós precisamos nos atentar, irmãos, porque esta guerra é uma guerra que está travada por todos os lados, por todos os meios de comunicação, pelo que nós vemos, sentimos, ouvimos e falamos. E só há uma forma da gente vencer esta guerra, é confessando as Escrituras. Quando Satanás tentou Jesus, ele falou, está escrito. Esta foi a arma que Jesus usou contra Satanás, é a única forma que eu tenho de lutar contra ele. Quando ele colocar uma doença na sua vida, a única coisa que você tem contra ele é uma oração que diz, pelas suas feridas nós fomos sarados. Aquele que crê e porá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se você parar de confessar isso, você vai ser engolido pelas doenças. Porque não vai parar de ter doença na sua casa. Mas se parar, não precisa ter fé, né? Para viver. Só tem fé se tiver problema. A fé é o nosso escudo. E a única forma de vencermos Satanás, irmão, e de viver uma vida maravilhosa nessa terra, é se você aprender o poder da palavra de Deus, o poder das Escrituras. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 1, do verso 5 em diante, ele fala que nós devemos acrescentar à nossa fé algumas coisas. Abram aí, 1 de Pedro, o capítulo 5. Capítulo 1, verso 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que é a segunda. Segunda de Pedro 1:5, vamos ver. É isso mesmo. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder essas promessas. Acrescentem à fé de vocês a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, acrescentem também o domínio próprio. A perseverança, vocês devem acrescentar a devoção a Deus. A devoção a Deus, vocês devem acrescentar a fraternidade. E a fraternidade, vocês devem acrescentar o amor.
Quanto mais crescerem nestas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão no conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Mas, versículo 9. Aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Mas, versículo 9, aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos antigos pecados. A fé precisa ser acrescentado muitas outras coisas para que você não seja improdutivo, inútil, ocioso, estagnado e cego. Porque se você não acrescentar à fé estas coisas, o apóstolo Pedro está decretando, serão inúteis. Terão olhos, mas não verão. Terão ouvidos, mas não ouvirão. Mas levanta do seu lugar, vamos orar agora. Eu quero que você use a palavra de Deus agora ao seu favor, para que palavras e decretos do reino espiritual sejam liberados. Você que precisa ver o seu filho ser transformado, o seu marido, você que precisa ver a sua vida financeira, a vida familiar, a vida sentimental ser transformada, hoje você vai ter a oportunidade de poder confessar, crer e se apropriar das promessas de Deus, mesmo não vendo, irmãos. Olhe isto. Em Hebreus, no capítulo 11, os heróis da fé são citados. Muitos viram promessas se cumprir. Muitos foram mortos, foram cerrados ao meio, sem ver as promessas se cumprindo, mas morreram com fé. Porque a fé não tem nada a ver com o que eu vejo até a minha morte, mas com o que eu verei e ouvirei na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nem tudo foi julgado, ainda haverá um tempo de juízo final. Então, hoje, o que é aquilo que está lhe atormentando? Qual é a sua maior dificuldade hoje? O seu coração se endureceu, você tem conseguido orar, jejuar, você tem uma vida de dedicação ao Senhor. Como está a sua vida espiritual? Então, como Deus fez o mundo pela palavra e criou todas as coisas, eu posso me apropriar dessas características para criar o meu futuro, para ver uma nova vida sendo gerada em mim, para ver um homem de oração, uma mulher de oração, para ver um homem e uma mulher perdoadora nascer. Porque pela fé eu decreto sobre mim, eu serei um homem de Deus, eu viverei coisas maravilhosas. O Senhor, que é o meu pastor, jamais faltará a sua presença na minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não terei medo, eu não viverei angústia, eu não viverei sofrimento, eu não cairei na depressão, na desistência, na agonia, porque aquele que está comigo, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele disse para mim, aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda as maiores. A palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele estará presente. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor disse que comerão coisas mortíferas, envenenadas, e dano nenhum causará a vocês. A palavra do Senhor disse que eu serei como a árvore plantada junto a ribeiros de águas tranquilas. A palavra do Senhor diz que eu darei o fruto na estação própria. A palavra diz que as minhas folhas serão verdes. A palavra diz que ao meu redor, a minha mesa, estarão meus filhos. A minha mulher será meu pai produtiva. Não será estéril. A minha casa será cheia da bênção do Senhor. Os meus filhos serão apaixonados por Jesus Cristo. Eu decreto em nome do Senhor Jesus Cristo que eu viverei o melhor dessa terra. Que nenhum dano chegará à minha casa, à minha tenda. Eu não serei destruído. Eu não serei enganado. Eu não serei confundido. Porque a palavra do Senhor me guia. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. E eu não vacilarei, porque aquele que está sobre mim é maior. Aquele que me ungiu é o dono da terra, é o dono do
do céu, é o dono das águas. Ele tem todo o poder, a autoridade, e toda a autoridade no céu e na terra foi dada à igreja do Senhor para desfazer as obras de Satanás. E eu dou ordem a todo espírito que está trabalhando contra a minha vida, contra a minha família, que bate em retirada toda maldição, toda herança, todo pecado. Hoje é quebrado, hoje é perdoado, hoje é sarado. Eu terei um coração como de criança, eu serei humilde como elas, eu amarei o Senhor de todo o meu coração. Eu não deixarei as lágrimas secarem, eu não deixarei meu coração se endurecer. Não haverá mais dor nem sofrimento. As lágrimas serão colhidas, as orações serão respondidas. O céu se abrirá sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o povo de Deus que está de jejum, de oração, de joelho no chão. Não faltará resposta. Ao Senhor é a minha herança, a minha porção, meu bem maior. Eu vivo satisfeito, seja no vale da sombra da morte, seja na escassez ou na bonança. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, a sua presença não me falta. Ele me guarda do lobo, Ele me guarda do ladrão, Ele me guarda do mercenário, Ele me vê a todo tempo. O Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola nessa noite. Eu creio no meu Senhor, eu creio no meu Salvador, eu creio naquele que me prometeu. Ele é fiel para cumprir. Não cairá uma palavra só, meu Deus, por terra. Tudo aquilo que Ele me prometeu irá se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que não está orando vai voltar a orar. Aquele que não está jejuando vai voltar a se consagrar. Aquele que não está chorando na presença de Deus será transformado, quebrantado. Eu decreto em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que é sobre a casa do Senhor, sobre a sua casa a bênção, que sobre os seus filhos toda maldição é trancada, destruída agora. Que em nome do Senhor o Senhor visite o seu marido, a sua mulher, as suas crianças, as suas finanças. Que o Senhor abençoe, faça milagre. Pai, em nome de Jesus, as dívidas sejam pagadas. Eu oro pela prosperidade. Meu Deus, a tua palavra diz que os nossos celeiros se encherão. Pai, tua bênção sacudida, transbordando e recalcada estará sendo derramada sobre nós. Ei, o Senhor é o Deus do impossível. Não há nada difícil que tu possas fazer. Pai, hoje nós decretamos aquele que está enfermo no hospital, levante da cama, levante agora, ouça a voz do Senhor. Rabanagaya suribini kalamanagaya sorabanakala barabashuridi kalabanagaya sorabanagaya derebele. Rabanagaya suridi kalamash. Sharabanagada suridi. Abre a sua boca e ora, não pare de orar. Ora, clama ao Senhor. Esse é o seu tempo, esse é o seu momento. Se essa palavra fez algum sentido, abre a boca e ora agora. Abre a boca e confessa. Confessa a palavra. Milagres acontecerão neste lugar. Eu decreto em nome de Jesus. Ei, se não clamarem, as pedras clamarão. Se não louvarem, meu Pai, os pequeninos vão louvar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que está fora do lugar, volte. Tudo que está fora do lugar, volte ao lugar agora, em nome de Jesus. Quero nascer. Alamante lemana kasuri biri kalabashabri anabanaga. Rabanage lemene karamene kisonda prana basuri biri analabashuri de kalabanaga. Rabanage lemene karamene kesebedi destesi. Elayo biri kalabashabri anabanaga. Rabanaga yasuri biri karamanaga yas. Anamaya
Andele bele de calabasuri di calabarraba da carraba da carraba da carraba da cas. Eu sou curado, a minha família é abençoada. Pai, nós vivemos em graça. Nós vivemos, Senhor, sobre a saúde divina. Nenhuma enfermidade vai vencer, nenhuma enfermidade vai ganhar. Eu decreto em nome de Jesus, pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas somos 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 sarados. Eu decreto em nome do Senhor. Fazer a vontade do Espírito que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade do Espírito pra minha vida, minha tua vida, minha vida, minha tua vida, minha vida, tua vida. Amém, glória a Deus. Repita comigo assim: Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Senhor, eu amo a tua palavra, pois ela me guia, me direciona e me dá sua paz. A minha palavra do Senhor, busca o Senhor quando você pode achar, irmãos. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando de conhecer mais do Senhor da sua Escritura. Toda terça-feira nós estamos ensinando o fundamento da fé cristã. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém. E Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra forte e poderosa. Recebendo do Senhor um alimento. Você está nutrido, entendeu a palavra? Está vendo como a fé é tão importante para a tua vida? Nós entendemos, amado, que é ela que impulsiona a gente. É você ver no deserto, mas a tua fé já está lhe mostrando o oásis. Aleluia. É você ver na escassez e dizendo: Senhor, eu já estou vendo aqui a fartura. Aleluia. É você passando por um problema, através da tua fé, você já está vendo a solução. Então é dessa forma que a fé tem que ser. E andar com ela. Amém? Fecha teus olhos, vamos estar encerrando, dando a bênção apostólica. Pai, eu agradeço pela vida de todos os visitantes, todos aqueles que estiveram aqui para receber a tua palavra, que foram alimentados, que o Senhor agora leve, Senhor, salvo cada um para os lares dele. E quando chegar, meu Pai, colocando a planta dos pés dele, a parentela vai estar coberta, meu Pai, da tua paz, aleluia.
Eles vão viver, meu Deus, os dias que a Tua palavra anunciou. Dias melhores virão sobre eles. Então, Senhor da glória, nós agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, nessa noite, eu entrego cada vida que aqui está nas Tuas mãos. E louvamos ao Teu nome, em nome de Jesus. Curvai as nossas cabeças para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos. E a igreja diz...